Bom, começando aqui o episódio 1, né? Pode-se dizer também que é o episódio 0 do podcast, entre aspas, da BVB Sensato, que é a página do Instagram, né? Acho muito difícil alguém estar escutando e não conhecer a página, mas enfim. E a gente tá aqui pra eu e o Bruno, né? Que é o outro ADM, falar alguma coisa. Salve galera, boa noite aí, bom dia, boa tarde quem tá assistindo, escutando. Isso. E a gente tá aqui pra falar de um episódio, né? O primeiro episódio do podcast já começar com a decepção, né? Que é pra falar do pós-jogo contra o São Paulo, valendo pelas. Qual é a fase que a gente tava? Pelas Nas oitavas? oitavas já. Oitavas da Pokal, da Copa da Alemanha, que o Borussia perdeu por 2-1. E a gente queria falar um pouquinho desse jogo, né? A gente também tinha planejado falar das nossas expectativas da temporada, mas eu acho que, A gente vai né, deixar pro não é final. não vai ser não é um bom momento pra gente gravar isso. E aí a gente vai começar pela escalação, né? Escalação que teve algumas mudanças antes em relação à última partida. Jogou o Witzel, teve a volta do Akanji e, cara, o Hazard começou como titular, né? E, tipo assim, tem uma coisa que não mudou e a gente sempre bateu na tecla, foi a desorganização, né, defensiva. É incrível como o time fica muito espaçado. Tipo assim, E isso não é de hoje, né? Não é de hoje. Tem há uns 5 anos ou mais ainda continua assim e não importa o técnico que chegue, isso não muda de jeito nenhum. Eu acho que com o Terzic foi um pouquinho melhor assim a defesa, mas nada muito impressionante, né? é, mas assim, tipo assim, com o Rose, cara, a gente vê que o time vai todo pra frente e além de quando tá com a bola ficar, o time fica parado, o time fica jogadores um longe dos outros e assim dá muito espaço pro contra-ataque. A gente viu que o, o São Paulo teve muita facilidade para atacar a gente. O primeiro gol foi sacanagem. Teve um lance lá que o cara tava com a bola, tinha 5 voltas e ninguém deu bote. E aí, Sim, e não basta o time estar desorganizado taticamente, ainda tem azar, né? Essa é a parte que irrita mais, porque o time ainda não tem sorte. nunca teve. Sim, e tipo, eu acho que o problema não tá nos jogadores, né? Pelo menos a maioria dos jogadores não é o problema. É mais essa parte tática mesmo, cara. Não tem muito o que falar, né? Nessa parte defensiva. Eu acho que é mais um conjunto, né? Foi o que eu até vi o Subotic, ex-zagueiro nosso do Borussia, falando que a culpa não é só da defesa, a culpa é de uma organização do time mesmo. E a gente vê, cara, assim, quando o Borussia perde a bola no ataque já é um desespero para tentar roubar a bola. Fica todo mundo correndo, quem tiver mais próximo já corre para cima e aí se o adversário acerta os passes, já encaixa um contra-ataque com pouca gente na defesa. É muito perigoso, assim. O Rose colocou isso no Borussia e assim, nunca deu certo, assim. Muitas vezes nunca deu certo, é raro de acontecer. Eu tava comentando com o Bruno, né? A gente tava se falando durante o jogo. E eu falei uma coisa que me irrita muito. É que o time, ele ameaça embalar uma boa fase, né? A gente venceu o Frankfurt de virada. Um jogo incrível do Borussia, pelo menos no segundo tempo. Depois vencemos o Freiburg, goleado, nem, não dá nem pra comentar sobre aquele jogo, totalmente do Borussia. E agora a gente perde pro São Paulo, surpreendendo todo mundo. E é isso, cara. O time não consegue manter a boa fase. É o que eu falo sempre nas análises que a gente posta. O time não tem regularidade. Né? O time vai bem uma partida, vai bem outra. E na terceira cai incrivelmente de rendimento. É desesperador e decepcionante. Uhum. É uma oscilação que não dá para entender. A gente ganha incrivelmente bem do quarto colocado, que a gente perdeu no primeiro turno.
ganha tipo 5-1, cara, e a gente perde pro primeiro da segunda divisão. Ele jogando bem, a gente jogando muito mal. Isso em 3 dias, cara. Inacreditável. Mas essas mudanças eu achei que o Rose fez para esse jogo foi para rodar o time, colocar o Hazard para ter oportunidade, o Witsel para voltar no campo, o Akanji para voltar no ritmo também. E a gente viu esses caras jogando nada. O Witsel tá muito lento. Assim, depois dessa partida eu acho que ele tem que ser vendido mesmo. Se trazer o Zaccaria vai ser ótimo. Se a gente não tivesse vendido o Delaney, né? Agora não dá mais pra falar isso, mas o Delaney teria jogado muito melhor do que o Witsel jogou essa Que foi, temporada. que foi um erro, assim, né? Um Absurdo, né? grande erro do Borussia, vender o Devlin. É. E cara, o Hazard me decepcionou também, assim, eu acreditava que, pô, ele vai jogar bem, jogou bem contra o Frankfurt, mas assim, eu vejo que o Hazard não consegue embalar. Eu acho que assim, ele precisa de Não muitos consegue ter uma jogos, sequência. mas eu acho que ele vai ter sequência agora, porque, cara, o Malen entrou, ele errou tudo, velho. Depois desse jogo, assim, eu não acredito mais no Malen, de verdade. Assim, eu prefiro que tente até o Renier, que não tem oportunidade quase nenhuma Ou o no Reina que tá Borussia, voltando, né? ou o O Reina Reina, tá né? voltando de Esperar o lesão. Reina voltar aí. Porque se, tipo assim, se ele não voltar, cara, eu acho que tem que colocar o Brant de lado assim mesmo. E sei lá, Cara, colocar outra coisa. o Jude mais pro o Bellingham como meio atacante e o Royce pra esquerda, tá ligado? Falando do Brandt, né? Cara, uma coisa que eu percebi, o Brandt, na boa fase que ele tá vivendo com o Rose, né? Isso é um dos pontos bons que o Rose teve no time. É o impacto que ele teve no Brandt, que o Brandt voltou a jogar bem. As partidas que o Brandt fez boas, o Brandt estava jogando na ponta esquerda, né? Dá pra gente lembrar. E o Royce no meio. E aí, cara, todo jogo o Rose coloca o Royce de ponta e o Brandt de meio. E o time não funciona assim porque não consegue criar jogadas. Na minha visão, né? Uhum. Não, mas assim, Não entra na minha cabeça o cara tirar o Brandt do lugar que ele tá jogando bem e colocar em outro. Uhum. Fala. Mas assim, eu não consigo entender esse esquema, cara, porque você fala isso, eu tento relembrar os jogos que o Brandt faz, assim, em uma faixa de posição e o Royce também, os dois eles chegam perto do Haaland. Mas quando eles estão ali, nessa faixa de campo, perto do Haaland, eles não participam do jogo, ou eles ficam sumidos. Porque esse esquema do Rose não tem movimentação, não tem triangulação. O que a gente via com o Terzic e com o Favre. Mas não tem nada disso. E isso ferra muito todos os jogadores. A gente vê que nenhum guerreiro está jogando bem, ele não participa tanto do jogo ofensivamente, igual ele fazia com o Terzic e com o Favre. E a gente vê, assim, quando os dois pegam na bola, o máximo que tem um jogador perto. Tá muito desorganizado isso, cara. Esse losango não dá certo. Ele tá há 6 meses tentando isso e não deu certo até hoje. Teve 2 jogos que deu certo, que a gente ganhou de 5-1 os dois. E foi contra o Frankfurt e contra o Freiburg agora. Foi 5-2 o do Frankfurt. Ah, é. Foi 5-2. Que foi a estreia, né? Isso. Na Bundesliga. Mano, sobre o Guerreiro, eu percebi uma coisa, não sei se você percebeu também, ou se eu tô ficando maluco, né? O Guerreiro fez uma função tipo, o Meunier subia pro ataque na fase ofensiva e o Guerreiro fazia tipo um terceiro zagueiro pela esquerda, sabe? E o Uhum. Hummels no meio e o Akanji pela direita. E isso completamente não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça. Eu realmente não entendo a mente do Marco Rose, não consigo. Uhum. Eu, O eu, Guerreiro que tem as melhores características dele ofensiva, né? E o cara fica na defesa. eu olho pra esse elenco agora do Borussia que a gente vê que não, a reserva não tem, né? Pô, hoje foi muito difícil olhar pro banco e ver o Malen, ele entrar fazer nada e ver só Renier e Moukoko. E ele colocar o Moukoko com 87 minutos. É sacanagem. Mas, cara, esse elenco é muito menor de qualidade em relação a 2 temporadas atrás. A gente tinha Sancho, Pulisic, a gente tinha Paco Alcácer, a gente tinha o Hazard bem. Eu tava revendo o jogo contra o Augsburg, né? Que o Haaland estreia, faz 3 gols lá. Cara, o tanto de jogador que a gente tinha pra jogar na frente, tinha um Reina já também.
era muito jogador. A gente nem sabia, o Favre nem sabia, nem eu sabia como escalar aquele time, quem devia estar, quem não devia estar. Tinha o Götze Titular. ainda, né? É. E aí, O tipo Götze não assim, tinha saído. hoje você vê mais assim, cara, até dá pra voltar aos três zagueiros, assim, minha visão, sabe? E aí liberava o Guerreiro e o Munier pra tentar ajudar, tipo, lá no ataque, fazer ter uma organização maior. E aí, tipo, coloca o Dahoud e o Bellingham no meio, e aí o Royce Brandt ao lado do Haaland. E aí tem as triangulações, aí tem, assim, uma defesa mais protegida com três zagueiros, entre aspas, né? Porque o Borussia sempre sofreu com isso. Cara, na minha visão, também podia voltar aos três zagueiros fácil. Tá fácil, fácil, fácil. Por conta das características dos nossos laterais, né? Tipo, o Meunier, atualmente, ano passado ele não fez uma boa temporada, mas nessa ele tá sendo importantíssimo pro time. O Meunier tá muito bem no ataque, né? Cruzamento, gol de cabeça. Tá sendo muito eficaz, o Meunier. E o Guerreiro também, a gente sabe que o Guerreiro é melhor atacando do que defendendo, né? Uhum. E aí, voltando os três zagueiros, ia ajudar no esquema, mas eu não sei, cara. Esse negócio do Borussia não conseguir ter uma defesa regular que não sofre gols me preocupa com três zagueiros. Ah, Porque com cara, as subidas dos laterais deixam os lados do campo expostos, sabe? sim, mas aí, tipo assim, aí eu sempre olhei é, com os dois zagueiros ficam mais nas extremidades, né? Eles fazem essa cobertura e, tipo assim, um dos volantes, que é no caso eu prefiro que fique o Daru e o Bellingham ele suba mais ou preencha um campo maior. O Daru não sobe, tipo assim, pra mim ele não sobe, sabe? É igual o Witzel faz nesse esquema de hoje. E aí fica assim, quatro defendendo e tipo assim, quando a gente ataca, quando a gente tem a bola, a gente tem seis, contando com o Bellingham, né? E os alas. Aí é muito melhor, sabe? Porque hoje quem ataca assim, é um jogador que vai indo com a bola, aí um aparece e aí tenta uma triangulação. Se não vê uma jogada ensaiada, assim, uma jogada bem trabalhada, mas pelo Borussia é raro. Várias partidas dessa temporada foram decididas em uma bola que o cara cruza dentro da área e torce pro Haaland cabecear. Né? Muitas partidas decisivas decididas desse jeito, com o Meunier principalmente cruzando pro Haaland. A gente não vê uma mudança tática no time, a gente não vê uma variação na posição dos jogadores. É muito desorganizado, cara. É muito desorganizado. Uhum. Tipo assim, o E a primeiro. primeira. Ah, fala. Pode falar, pode falar. Não, é que eu ia comentar que o primeiro tempo foi assim, um dos piores dessa temporada. E pro segundo, praticamente nada mudou. A gente achou um pênalti. Conseguiu ser pior do que o primeiro tempo contra o Frankfurt. Foi. Não, porque até o primeiro tempo assim, a gente começou até bem, assim, mas aí levou os dois gols e acabou. Mas Sim. esse primeiro tempo foi muito ruim e o segundo tempo a gente achou um pênalti que mandou a gente pra cima, nos induziu a ir pra cima, só que não conseguiu porque o Rose não mexeu, o time cansou e aí não teve mais alternativa. Ele mudou muito tarde, tanto a tática quanto os jogadores. Quando você falou do elenco curto que a gente tem, que é verdade, né? A gente não tem reserva à altura dos titulares. Eu me lembrei de uma coisa que eu comentei muito na hora do jogo, que foi o meio tá morto. Foi a coisa que eu mais falei. O meio campo do Borussia tá Eu morto. também. A bola não chega no ataque. Não tem ligação com o ataque. E, Uhum. tipo, foi uma das coisas que mais me preocupou, cara. O Bellingham não tava correndo, o Royce, o Brandt, o Hazard não tava correndo. E quando o Malen entrou, eu até pensei que ia resolver o problema, porque o Malen corre, né? Mas tudo que ele tentou, ele errou. E a gente precisa urgentemente de peças, tá? Urgentemente de peças. Uhum. Eu, tipo assim, quando eu vi assim, deu 70 minutos, é, eu vi uma, eu vi assim uma posição do jogo que o meio todo tava andando. Eu vi, pô, tá todo mundo cansado. O Bellingham, ele tá cansado, só que ele corre, velho. O Witzel, ele tá tranquilo no jogo, ele não corre, porque ele é lento. E aí, cara, a gente vê por essa falta de criatividade, de alternativa que o Rose, eu acho que ele não cria no time,
é o time muito junto também, assim. Quando tá no aquele meio campo, ele junta, tenta ficar muito próximo do Haaland para conectar o Haaland, só que não consegue. Aí não tem as triangulações assim pelos lados. Aí fica todo mundo longe. E aí, cara, eu acho que eu vi o David Neres, né, sendo comprado pelo Shakhtar. Assim, mesmo que a gente queria ter o Antony, assim, eu acho que o Antony seria um cara, pô, resolve, assim, faz fumaça igual o Sancho fazia e melhor que o Malen, né? E, cara, eu tentaria, assim, algum jogador que faz essa diferença, assim, pelos lados, que hoje faz falta, Diferença individual, né? e eu tentaria contratar um atacante, ou tentava colocar mais o Moukoko pra ter um reserva pro Haaland, porque, cara, a gente não tem reserva pro Haaland desde a temporada passada, um centroavante mesmo, e aí não coloca o Moukoko, ele tava em lesão, né, mas é, tipo assim, tem que colocar ele mais, testar o Tigres, assim, vai que ele consegue também suprir, mas assim, com certeza vai ter, em julho vai ter que ser uma das janelas que o Borussia vai ter que mais contratar, assim, em todas as posições, menos o goleiro. Mano, outra coisa, né? É, pô, tipo assim, cara, antes o problema, eu não sei se é por causa dessa nova, desses últimos anos que isso ficou muito comum no Brasil, né? De tipo, o time não tá dando certo, demite o técnico e contrata outro. E na Europa a gente sabe que não é desse jeito, né? Tipo, eles acreditam no trabalho, até onde dá, eles acreditam e depois, se não der certo de jeito nenhum, eles demitem e contratam outro, né? Ou substitui com o técnico Interino. interino, como foi com o Terzic na última temporada. E, cara, mas na minha cabeça, o problema é o Rose. Eu não sei se é por falta de adaptação, que ele chegou agora, né, também. Tem isso. Mas, assim, antes o problema eram as lesões, né? Tinham jogadores lesionados, o Guerreiro, o Haaland, o Akanji ficava fora, o Hummels. Antes o problema é que o time não estava completo. Mas agora com o time completo, a gente vê que tem outra desculpa, né? Que o elenco é curto, não tem reserva. E, tipo, pra mim, o time não vai pra frente e vai ficar colocando a culpa em outros. Vai ficar dando outras desculpas, sabe? Pra mim, eu apoio muito a ideia do César de voltar. Não tem jeito. Ah, eu também. Assim, a primeira temporada do Klopp, ele terminou em 11º, né? Foi difícil, assim, mas é totalmente diferente. O Klopp ele tinha mais uma característica como o do Terzic, que ele torce, O time jogava bem, né? ele jogava bem e assim, o Klopp tá lá apoiando e tal. Hoje a gente viu que o Rose ele só fica sentado e abismado, não sabe o que fazer. E tem opções pra fazer, assim, para mudar o jogo. E ele Pode mostrou que não tentar alguma sabia. coisa, né? É. E aí eu acho que tem que botar o Mesmo. Terzic mesmo, assim, pra salvar a temporada. Temporada passada a gente viu como também salvar a temporada. E assim, foi numa hora certa. E agora já tá mais do que na hora, né? Já tá tarde o Terzic vir, assim. Tem Eu que vir de acho qualquer que o jeito. Rose não. Eu acho que o Rose não vai ser demitido do Borussia. Assim, eu sinto isso. Que ele não vai ser demitido. A diretoria acredita no trabalho dele. E também por causa da situação, né? Na temporada passada, o Borussia quase não se classifica para Champions. Né? A gente lembra que a gente se classificou terminou em terceiro a Bundesliga, não foi? Foi. Na última rodada, né? Eu acho que a gente conseguiu. Sim, mas sim. E a situação era bem mais crítica do que está hoje, né? Mas a gente ainda estava na Champions, a gente ainda venceu a Pokal, né? E eu acho muito difícil o Rose ser demitido. Eu não sei. Eu acho que ele não. A diretoria não demite ele. Assim, eu queria esperar uns 2 dias pra ver, assim, o que que a diretoria tem pra falar, o Zorc ou o Kel, porque, assim, É é porque, crítico, é cara. porque essa eliminação pesa muito, né? Muito vergonhoso, cara. Pesa, assim, porque a gente ganhando a Pokal meio que salvaria a temporada de novo, igual a temporada passada, aliviaria todo mundo, porque cair na primeira fase foi absurdo e assim, perder pontos importantes também na Bundesliga. E aí agora cair oitavo de final cara, o time da segunda divisão, pô, não tem como, assim. Pra mim, assim, já foi o estopim. A gente vê o time lá do Everton, lá na Inglaterra, que
o Benício foi demitido estando em 11º, na liga mais difícil do mundo, na metade da temporada. Assim, é muita confiança da diretoria, assim, porque eu acho que nem os jogadores têm mais. Porque eu acho que os jogadores não estão com aquele gás que, assim, aquela motivação que vê que o Rose pode mudar o time. Quando o Favre saiu e entrou o Terzic, a gente viu no primeiro jogo já, assim, uma motivação maior, assim, uma força de vontade bem maior dos jogadores. Entrega, né? Entrega dos jogadores. É. E aí, tipo assim, agora a gente foi. Estamos fora da Champions, estamos na Liga Europa, né? E aí estamos fora da Pokal, a gente só tem a Bundesliga e a Liga Europa. Mas a Bundesliga a gente tem que ver, eu acho que a gente vai continuar em segunda, assim. A gente já vamos pra expectativa, né? Pro resto da temporada. Eu acho que tem que torcer muito pro Bayern tropeçar 2 vezes e a gente embalar todas as vitórias, tipo, ganhar todos os jogos pra dar certo e o Bayern perder 2 vezes. A Liga Europa, com essa bola aí a gente vai cair agora, em fevereiro. Pro Rangers, né? É, Da Escócia. A gente pega do o Rangers da Lampard. Escócia. Do Lampard não. Do Lampard, né? Porque o O Gerrard Gerrard tá no. saiu, o Gerrard tá O Gerrard tá no no Aston Aston Villa. Villa, eu confundi então. Mas eu acho que a gente cai com essa bola aí, não tem como, né? É uma oscilação gigante do Borussia. Cara, as minhas expectativas na Bundesliga é porque eu sou muito bobão, pô. Eu torço muito pra esse time, entendeu? Eu acho que a gente ainda dá pra vencer, né? Não é loucura pensar que dá pra passar o Bayern, né? É difícil eles tropeçarem? É difícil, pô, mas eles têm a Champions, né? Nessa segunda metade. É uma competição que com certeza eles querem vencer, né? E E os. aí pode desviar o foco. Aham. E eu acho que dá pra passar. E na Liga Europa, cara, a gente precisa melhorar esse futebol se quiser passar de fase. Porque o Rangers não é um time bagunçado, não é um time fraco. E mesmo se fosse, né, o São Paulo, entre aspas, é um time fraco, né? Entre aspas. Ele é forte na segunda divisão, né? Sim. Se ele tiver na Então, primeira, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. na Liga Europa, tem que ganhar do São Paulo de qualquer jeito, não interessa a divisão que ele tá, entendeu? Aham. Com todo respeito, claro. Mas, assim, na Liga Europa, a gente tem que melhorar esse futebol, se quiser passar. E na Bundesliga, a gente tem que dar sequência aos nossos resultados, porque ponto corrida é desse jeito. Se a gente não tiver regularidade, a gente não consegue ir pra frente. Uhum. É isso, mano. Então, você acredita que o Borussia pode passar o Bayern e na Liga Europa a gente vai até semifinal? Final? Depende muito de quem a gente vai pegar também na Liga Europa, né? Eu acho que, assim, os mais difíceis são o Napoli, o Barcelona tá voltando aí, mas eu ainda É o que quero eu sempre ver. falo no final das análises, no final dos pré-jogos. Acima das adversidades, das dificuldades, a gente tem que torcer, né? A gente é torcedor. Então a gente, mesmo que a gente fique um pouco desanimado, às vezes a gente acredita. Sempre. Tem que apoiar, né? Lutar até o fim. E é isso, cara. Mais alguma coisa aí pra fechar? Só pra finalizar, eu queria mostrar as notas do SofaScore, botar as notas dos jogadores aqui. E eu queria mostrar as notas do SofaScore e a gente avaliar, né? A avaliação deles. Uhum. Pro Kobel, eles deram 6,3, né? Qual é a nota que tu daria pro Kobel nesse jogo? Eu daria 6,5, assim. A culpa não foi dele nos gols. É porque tá na E. média, né? Tá na Continua média. na média. Assim, ele. Depois do Haaland, ele é o melhor jogador da temporada. Teu microfone tá me escutando ainda? Tô. Pode, Bruno? pode falar, pode falar. Enfim, eles deram a nota pro Kobel de 6,3, né? Eu acho que é justo, né? Pelo que foi o jogo. Uhum. Assim, eu acho que o pior foi o Witzel, né? Fez gol contra. Aqui o Witzel, por incrível que pareça, ele ficou com 6,8 ainda, quase um 7, né? E a pior nota aqui foi do Royce, 6,4.
E realmente foi um jogo abaixo, né? A gente não tem muito como defender. Assim, ele perdeu aquele gol, né? E furou uma Foi um bola jogo também, abaixo um de todo o passe. time, né? É, realmente. O Brandt ficou sumido, o Jude, assim, ficou meio de lado. Não gostei também do Bellingham. Não gostei da E, atuação de ninguém, pra falar a verdade. ninguém salva aí hoje. E, Talvez do Hummels, que eu não vi o Hummels falhar muito. também não. Mas eu daria Ele 4. deu. 3, 4 pro Teve uma Witzel. hora que ele deu um pique. Ele lá da grande área pra lateral, pô. Eu Foi, eu gosto do vi Hummels que ele aqui. se esforça. Mas, tipo, é um jogo abaixo, sabe? Eu acho que não é nem tão importante a gente ficar mostrando nota, né? Porque foi um jogo abaixo de todo o time. Isso. Tem uns e outros aqui com nota alta, mas acho que não vale nem a pena mostrar muito. É. Enfim, né? Eu acho que é isso. O episódio 0, né? O episódio de teste aqui. É. A gente pretende fazer mais, né? Se tudo der certo, se tiver um bom feedback de vocês aí. Uhum. E provavelmente vai ser no YouTube, né? Porque tá com meia hora de gravação aí. Tá. Mas a gente tenta, né, colocar no Instagram também, mas a gente vai tentar colocar nos dois. Se não der no Instagram, vai estar lá no YouTube, a Tá gente vai. falhando, talvez. Vixe. Mas eu tô aqui com a minha. Aí a gente vai tentar aqui colocar no YouTube e no Instagram. Mas foi isso. Tá me escutando ainda? Vai aqui ainda. E é isso, a gente vai fechar por aqui. Agradeço quem escutou até agora. Foi meia hora, foi o dobro do que a gente imaginava. Mas a gente agradece aí o primeiro episódio, episódio 0, né, de teste. Espero que vocês gostem, escutem, dê um feedback lá no YouTube, no Instagram. Sempre ajudem a gente, sempre estão ajudando. Eu agradeço todos aí. Valeu, tamo junto.